Sejam bem-vindos novamente à aula de História Antiga da Universidade Federal do Oeste do Pará. Nós estamos dando sequência à nossa aula de número 11, a aula Família, Corpo e Sexualidade em Roma. Nessa aula, nós estamos discutindo a parte final do livro do Paul Veyne, Sexo e Poder em Roma, e passamos então, nessa segunda parte da aula, a discutir a questão das práticas sexuais no mundo romano. Um dos primeiros pontos, porque é um capítulo específico do nosso autor, é tratar da questão da homossexualidade em Roma. Para o nosso autor, e aqui eu trago mais um slide, a questão homossexual passa por uma aceitação e generalização na sociedade romana. Então ele nos diz que as relações sexuais homoafetivas estavam generalizadas na sociedade romana, e devemos aqui pensar na sociedade greco-romana. Para o autor, o que nós temos que colocar a ênfase na hora de estudar, e essa é uma questão que vai atravessar todo o restante da nossa aula, é a oposição entre passivo e ativo, atividade versus passividade, liberdade versus servidão / escravidão. Então, em torno dessas ideias que nós temos que pensar as práticas sexuais, sejam elas hetero ou homoafetivas. Então, nessas relações, nosso autor nos apresenta que o universo da normalidade para aquela sociedade, então as relações, botei aqui até uma aspas de normais, mas dentro da normalidade não causavam estranhamento, relações com a esposa, relações com amantes e relações com os escravos, sejam eles homens ou mulheres. Essas eram relações normais naquela sociedade. O que eram consideradas relações contrárias à natureza? Eram as relações bestiais com os animais, necrofilia com corpos mortos e a união com divindades. Lembrando que na mitologia greco-romana nós temos, é muito comum a questão das relações sexuais com a divindade. Nesse slide também eu trago aqui uma pintura em ânfora grega, no século VI a.C., que aponta nessa direção do contato homossexual, no caso na Grécia ou na sociedade clássica. Ainda sobre a questão da homossexualidade em Roma, para a gente não avançar para a Grécia desde já, recuar para a Grécia, que a gente volta um pouquinho no tempo, quando estava falando da Grécia no período clássico, no período arcaico. Para o nosso autor, pensar a homossexualidade em Roma também pensar que ela foi criticada, negada e vista como um erro, não apenas por aquelas relações que não eram normais, como foram citadas, com relações contrárias à natureza, mas elas também foram criticadas por pensadores moralistas. No entanto, segundo Veyne, a crítica era mais dirigida a elementos como o servilismo, a questão do servil em torno do sexo, aos excessos e ao descontrole, do que a homossexualidade. Então não é a prática homossexual o problema. O problema são as relações servis, o descontrole, os excessos. Para o Paul Veyne, ele novamente retoma a discussão dos estoicos, ao passo que se defende a vitória sobre o prazer, esses grupos moralistas condenavam toda paixão amorosa, homófila ou não. Então não dá para a gente dizer, olha, mas aqui também existiam críticos a essas relações homoafetivas. Sim, existiram, mas não apenas a elas, porque mesmo as relações entre homens e mulheres, relações hétero, que para a gente são muito mais normais, por esses tabus que nós ainda temos na nossa sociedade, elas, por vezes, eram também criticadas e negadas no mundo romano. Feito, então, esse apontamento, eu faço uma pequena digressão à sociedade grega, novamente, porque eu falo de uma digressão? Porque nós estaremos aqui pensando no período arcaico e clássico, ou seja, antes
ou durante ali na Grécia Clássica, durante já a República Romana. E ao falar da Grécia, nos leva à questão central da pederastia, que era uma relação socialmente reconhecida e que estava associada, e aí novamente tem uma cerâmica que aponta nessa direção, uma cerâmica do século V a.C., é uma relação de pederastia que associava jovens, e aí em geral entre 12 e 18 anos, e adultos menos de 40. Então, geralmente um adulto acima de 40, 45, 50 anos já era criticado pela manutenção de práticas de pederastia. Um autor que eu vou deixar na descrição, que é de um outro livro, que eu já cito o livro que eu estou falando, ele nos fala de a pederastia associada a ritos de passagem, principalmente em Creta e Esparta, Atenas também, mas principalmente em Creta e Esparta, fazendo então, é como se fosse uma instituição da passagem desse jovem para a vida adulta, né? Então, a relação era bem vista, bem encarada e era algo normal naquela sociedade. Também é interessante pensarmos a pederastia quando ela é condenável. E aí, no mundo grego, nós temos aqui alguns registros que condenam essas relações quando elas se dão não entre um jovem e um adulto. Aqui o adulto sempre o ativo nesse cenário, mas entre adultos e ligado novamente ao tema da passividade, que novamente em Roma é central. Por quê? Porque cidadãos passivos eram mal vistos novamente por esse ideal de cidadão, esse ideal de exercício da cidadania. Para apenas reforçar a ideia dessas relações muito presentes na sociedade grega, eu deixo aqui um trechinho do banquete de Platão, ao falar de Aquiles, né? Cito: Aquiles, né, informado pela mãe de que morreria se matasse Heitor, enquanto que se não o matasse voltaria à pátria onde morreria velho, teve a coragem de preferir ao socorrer seu amante Patroclo e vingá-lo, não apenas morrer por ele, mas sucumbir à sua morte. Assim é que, admirados a mais não poder, os deuses excepcionalmente o honraram, porque em tanta conta ele tinha o amante. Mas, com efeito, o que realmente mais admiram e honram os deuses é essa virtude que se forma em torno do amor. Porém, mais ainda admiram-na e apreciam e recompensam quando é o amado que gosta mais do amante do que quando é este daquele. Fim de citação. Esse é um trecho interessante porque ele aponta, algumas investigações vão nessa linha, de pensar essa relação menos clientelar relacionada à pederastia ou em relação às práticas homoafetivas no mundo grego, tá? Vou deixar novamente algumas referências na descrição, mas elas estão apontando exatamente na direção de pensar relações entre homens, aqui nesse exemplo, que ultrapassam puramente aquela relação entre um jovem e um adulto. É uma relação muito clientelar, mas pensar de um amor vivido entre dois homens naquela sociedade. Então, fecho a minha digressão e vou voltar a Roma. Em Roma, diz o Polveine, o efebo nascido livre era substituído pelo escravo que servia de amante. Aqui ele está fazendo uma diferença entre o mundo grego e o mundo romano. A pretensa repressão legal da homossexualidade visava, na realidade, impedir que um cidadão fosse tratado como um escravo. A lei Scantinia, do ano de 149 d.C., protege contra o estupro o adolescente livre, pelo mesmo motivo que protege a virgem livre. O sexo, como se vê, não chega a ser um caso legal. O que vale é não ser escravo e não ser passivo. Fim de citação. Então, novamente, para o Polveine, não dá para a gente pensar a questão de sexo, corpo, sexualidade, relações homoafetivas,
sem levar em consideração como elemento central a questão da passividade e do elemento ativo. Liberdade e escravidão, liberdade e servidão. Esse é o elemento central colocado pelo Paul Veyne. Estamos falando, assim, do problema da virilidade, né? E observem, a virilidade não está associada à questão da existência ou não de relação homoafetiva. Novamente, ela está associada a ser ativo e ser passivo. Deixo ainda a indicação que eu vou colocar lá nas referências da História da Virilidade, uma coletânea, o primeiro volume trabalha com história antiga, e desse livrinho aqui, que eu acabei citando, não mostrei porque eu estava com slide na tela, que é o livro Amor e Sexualidade no Ocidente, uma obra organizada pelo meu querido historiador Georges Duby. Falo querido porque foi Georges Duby que me ganhou para os estudos medievais. O Duby é um grande medievalista francês, foi um grande medievalista francês do século XX, e o Duby organizou essa obra, uma coletânea de vários estudiosos que pegam desde o mundo antigo até o mundo contemporâneo e vão falar das questões mais variadas, entre elas o texto sobre homossexualidade na Grécia, homossexualidade em Roma, que também é do Paul Veyne. Então, alguns textos do Paul Veyne que nós estamos lendo por meio da obra Sexo e Poder em Roma também foram publicados nesse outro livro. É um livro que eu uso muito em sala, nas aulas presenciais, então deixo aqui a referência. Novamente, para a gente voltar à questão da virilidade e eu não ficar aqui me alongando muito, né? Até deixo aqui uma imagem forte um pouco, em sala os alunos já até ficam meio ruborizados quando estão vendo algumas imagens. É uma imagem da mesma taça, né? A gente viu a imagem no slide anterior, tá vendo a mesma taça, que é uma taça do século I, que é o sexo entre um homem adulto e um jovem, né? Diz o Paul Veyne sobre essas questões: o indivíduo passivo não era frouxo por causa de seu desvio sexual. Ao contrário, sua passividade era apenas um dos efeitos de sua falta de virilidade, e essa falta se tornava um vício capital, mesmo quando ele não se entregasse a uma ofilia, né? Então, o Veyne se preocupa em demonstrar que, na verdade, a passividade era esperada, por exemplo, do escravo e mesmo do liberto. A gente já vai falar disso agora, focando no problema da masculinidade e como que a passividade sexual era um problema para esse ideal de masculinidade, né? Então, para a sociedade romana, ser ativo era ser macho. Eu diria, inclusive, que o cidadão tem que ser ativo na ideia desse mundo romano, qualquer que fosse o sexo do parceiro, né? A mulher era entendida como naturalmente passiva. A mulher deveria ser passiva no sexo. Ponto. Essa era a concepção do período. Mas, ainda que o sexo fosse entre homens, o elemento central, o homem livre, cidadão romano, não deveria ser passivo no sexo. Essa sociedade romana tinha um desprezo e combatia o homem adulto, livre, novamente cidadão, que era passivo. E aí o Paul Veyne cita lá na página 243 Cícero, e eu faço aqui a leitura: a impudicícia é uma infâmia para um homem livre, que é a passividade do homem. Para um escravo, é seu dever mais absoluto diante do seu dono. Para um alforriado, torna-se um dever moral de complacência. Então, observem que não dá para a gente desconsiderar as hierarquias, os estatutos sociais ao pensar as questões de corpo e sexualidade na sociedade romana. O nosso autor avança, eu estou colocando aqui já alguns afrescos de Pompeia, né? Então, ao final da aula, eu vou apresentar um conjunto até maior,
que nós estamos vendo aqui posições sexuais diferentes que foram representados lá nesses murais em Pompeia, né? Então vamos falar então das práticas sexuais condenáveis. Nosso autor nos destaca a questão da condenação da filação, a ideia aqui do chupar, do mamar, visto como algo negativo. O sexo cunilingo, também ligado sobretudo ao sexo entre as mulheres, era mal visto, e era mal visto principalmente pela questão da atividade, de ser antinatural no sentido que colocava a mulher numa posição de ser ativo no sexo. E aí eu cito novamente o Paul Veyne. Quanto à homofilia feminina, era categoricamente rejeitada. O opróbrio caía principalmente sobre a amante ativa. Uma mulher que assume o papel do homem é a inversão do mundo. Horror igual ao das mulheres que cavalgam os homens, diz Sêneca. Novamente, eu reforço a ideia de que é importante, eu quero que vocês já estejam olhando algumas imagens que a gente está passando até o momento, tá? Então a gente já viu aqui, nesse slide mesmo, nós temos uma representação de um sexo oral. Não é plenamente claro se é entre mulheres ou entre um homem e uma mulher, mas em ambos os casos era uma prática moralmente condenável. Nós já vimos em outros slides uma posição sexual, posições sexuais, na verdade, que não eram novamente bem vistas. Avanço aqui para mais um exemplo, com uma imagem que ela, na verdade, está muito prejudicada, os trabalhos de restauração vêm recuperando, mas que, em geral, as tentativas de descrever o que é a imagem nos apontam para esse cenário ao lado, que é a ilustração desse mural, né? Então, nós temos ali um sexo e há uma discussão muito grande em torno dessa imagem, se ele é um sexo entre um homem e uma mulher ou entre duas mulheres, né? Então, novamente, a gente tem mais dificuldade de falar historicamente, talvez a dificuldade seja porque eu realmente não conheço tantos trabalhos sobre isso, mas me parece, eu vou falando assim, fica até mais correto, me parece que os trabalhos sobre as relações homossexuais entre mulheres são menos abundantes do que entre homens. Deixo aqui, para a gente acabar nossa aula, um conjunto de imagens que reforçam o que eu venho tentando mostrar até então. De maneira implícita, o que eu já vinha querendo colocar, em outros cursos, por exemplo, a gente teve uma aula sobre cultura popular, principalmente ligada aos vestígios de Pompeia, e discutiu isso mais a fundo, mas eu queria mostrar que o que a gente está discutindo principalmente é o que, por vezes, os textos, a documentação escrita nos deixou, e às vezes a gente vai ter uma referência muito ligada a grupos eruditos, às elites sociais, aos grupos moralistas, essas filosofias, a essas morais que condenavam a sexualidade, condenavam o prazer. Quando a gente sai desse universo e vai um pouco mais para a cultura popular, vai para os prostíbulos, vai para esse vestígio material, por exemplo, dessas termas em Pompeia, e você é interessado nisso, procure na internet os vídeos sobre os vestígios de Pompeia, tem muita coisa, é um dos filões que mais nos trazem referências materiais sobre o mundo romano, que foram preservados pela erupção, né, do vulcão. Então a gente tem aí um universo de representações mais populares que mostram exatamente se aquelas práticas eram condenadas no universo textual, documental, elas estavam presentes na sociedade, por vezes elas eram recorrentes na vida cotidiana. Então deixo aqui algumas imagens para vocês. Aqui nós temos com clareza um sexo a três, né? Então está falando aqui de pelo menos experiências de prazer e de uso do corpo, da sexualidade, que às vezes não nos encaixam quando a gente olha para a história. Uma outra cena que também muito deteriorada, que ela já foi alvo de uma ilustração, nos apontam novamente para um sexo grupal,
entre um grupo de homens e mulheres. Então observamos aqui diferentes posições, uma exploração do corpo e do prazer muito intensa, eu diria. E para fechar, duas imagens que mostram exatamente esse cavalgar. Ali acho que claramente a imagem, pelo menos da minha esquerda, a gente tem uma relação hétero, um homem e uma mulher por cima. E na da direita nós vamos ter, me parece, dois homens também nessa posição. Então, por mais que a moral, por vezes, tentasse negar, ou que o mesmo não fosse tão bem visto pelaquela sociedade, não quer dizer que as pessoas não faziam. Então, a gente estudar diferentes documentos, diferentes vestígios da sociedade, nos ajuda, inclusive, a pensar e repensar esses temas, tá? Eu vou deixar um conjunto de referências para vocês, espero que elas possam ajudar no aprofundamento da temática. Espero que a aula tenha sido interessante. Eu costumo dizer que essa aula é uma aula que às vezes mexe um pouco com os alunos em sala, porque não estão muito acostumados a encarar abertamente essas temáticas. Acho que é importante. Nós somos professores de história e temos que pensar as mais diferentes manifestações do humano no tempo e no espaço, e pensar a sexualidade em Roma é um tema muito legítimo e muito importante. Desejo, como sempre, saúde e paz a todos. Até breve e vamos dar sequência à nossa unidade número 3, o fim do mundo antigo, a antiguidade tardia. Até a próxima. Tchau.